Paz do Senhor Jesus, eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas, pelo cuidado de Deus, pela mão protetora do Senhor que está sobre nós, porque não fosse a mão dEle, nós não conseguiríamos resistir às lutas, às provações que vêm muitas vezes sobre as nossas vidas. Então que nós possamos a todo momento render graças ao nome daquele que tudo faz pelas nossas vidas. Amém? Eu quero deixar uma palavra primeiro para o coração que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Essa palavra ela vai nos ensinar que as nossas falhas, que as nossas fraquezas, elas não podem ser impedimento para que nós não sigamos a Jesus. Nós podemos ir após Ele, mesmo com as nossas fraquezas, porque Ele vai nos aperfeiçoar. É Ele que vai trabalhar nas nossas vidas para que nós cheguemos ao nível que o Senhor quer de nós. Muitas vezes nós estamos já caminhando, mas ainda nós precisamos ser moldados, precisamos ser aprimorados. E o Senhor Jesus, Ele faz isso nas nossas vidas. Então que nós não paremos, que nós não desistamos daquilo que Cristo tem para nós, porque somos falhos, porque somos cheios de, muitas vezes, de erros. Mas assim como Pedro, nós vamos ver que o Senhor Jesus disse para ele, já havia o avisado que ele trairia, ele haveria de trair o seu Senhor. Mas Pedro, no momento, Pedro estava tão autoconfiante, ele achava que estava tão preparado, que ele nem pensou, nem passou pela cabeça dele que ele poderia trair a Cristo, aquele ao qual ele estava andando, aquele ao qual era o seu amigo, eles estavam sempre juntos. Pedro já estava caminhando com Cristo já fazia mais de 3 anos, e mesmo assim ele ainda não estava convertido, Pedro ainda não estava pronto. O Senhor Jesus disse: Simão, Simão, Satanás reclamou para que pudesse peneirar vocês, assim como se faz com o trigo. Mas eu orei por você, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, quando você estiver pronto, você também fortaleça os seus irmãos. Satanás, ele queria tocar na vida dos discípulos, porque ele sabia que os discípulos tinham suas fraquezas. E o Senhor Jesus, ele não impediu que os discípulos passassem por momentos de dificuldade, mas ele orou, ele intercedeu, assim como ele intercede pelas nossas vidas. Quando vem os levantes contra nós, quando vem as lutas, as provas que vêm para tentar nos parar, que vêm para tentar fazer com que a nossa fé desfaleça, o Senhor Jesus, ele ora por nós, ele intercede por nós. Nós temos um advogado no céu, que quando nós falhamos, que quando nós pecamos, ele intercede junto ao Pai por nós. E assim, Pedro disse para Jesus, Pedro disse: eu já estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão, até para a morte, se for preciso. Olha só, Pedro achando que podia, mas ele não podia nada, ele não estava pronto. O Senhor Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar ainda hoje 3 vezes. E logo, depois disso, em pouco tempo, prenderam Jesus. Prenderam Jesus ali no Getsêmani, e nós vamos ver que Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E lá, pela primeira vez, Pedro traiu a Jesus. Porque os discípulos todos, eles se esparramaram, foram cada um para um lado, não ficaram junto do Mestre. Mas Pedro ele foi atrás
Só que ele ficou à distância. Ele não chegou perto de Jesus, ele ficou observando de longe. E ali mesmo, alguém viu Pedro e já disse para ele: você é um dos discípulos dele? Você estava lá com ele? Você andava com ele? Pedro disse: não, eu não sou discípulo dele. E pela segunda vez também, em outro momento, alguém pergunta para Pedro se ele estava: eu conheço este homem, ele andou com o Galileu, ele até se parece com ele. Pedro disse: não, eu não conheço ele. Por 3 vezes, Pedro negou o Senhor Jesus. E ele até, a Bíblia diz que ele começou até a praguejar. Que Pedro ali, como ele era Pedro era genioso, era sanguíneo. E ele começou a praguejar ali, porque ele já perdeu a calma. Ele disse: eu não conheço, já disse que não o conheço. E as pessoas estavam vendo Jesus em Pedro, porque ele andava junto, ele se parecia com Jesus, ele era discípulo, ele se parecia, mas naquele momento, Pedro não se pareceu nada com Jesus. Pedro não testemunhou de Jesus, porque ele ficou nervoso, ele falou de qualquer maneira, ele falou da forma que Cristo não falaria. Cristo era ali calmo, Cristo era paciente, né? Pedro não. Pedro foi totalmente o contrário. E nós vamos ver que quando Pedro termina de falar, quando ele está terminando de falar que não conhecia Jesus, que não era discípulo, realmente o galo cantou. Assim como Jesus já havia dito que aconteceria. Assim como Jesus já havia profetizado lá atrás que aconteceria. E nesse momento, Jesus se volta. A Bíblia diz que Jesus se voltou ali para Pedro e fixou nele os olhos. E nesse momento, Jesus não precisou falar nada. Pedro, ele se lembrou, né? Ele se lembrou de tudo, de que Cristo disse que ele haveria de o negar. E Pedro se retirou, então, com muita tristeza. Ele sentiu realmente a dor de ter traído o seu mestre, o seu amigo, né? Aquele que no momento em que ele mais precisou, no momento que ele precisava daqueles que andavam com ele, para que estivesse do lado dele, para que estivesse o apoiando ali, mas eles não estavam. E Pedro o negando, dizendo que não o conhecia. Como é difícil, como é triste isso. Quando nós temos alguém que nós consideramos nosso amigo, nós consideramos que nos apoia, mas no momento de dificuldade, essa pessoa, ela nos deixa, essa pessoa nos vira as costas. É difícil, é doloroso e muitas vezes nós até dizemos: não quero mais, né, saber dessa pessoa, porque no momento que eu mais precisei, me deixou, me abandonou. Isso não é amigo, isso nunca foi meu amigo. E Jesus fez isso? Jesus não. Jesus lá atrás já havia orado por Pedro, já havia intercedido pela vida de Pedro, para que ele não desfalecesse no momento de dificuldade, mas que ele pudesse, né, ali se firmar, para que ele pudesse depois apoiar, para que ele pudesse depois ajudar os seus irmãos. E nós vemos que Pedro, ele se arrependeu. Neste momento, ele já se arrependeu daquilo que ele havia feito. Chorou um choro de arrependimento, um choro ali sincero. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Que nós reconheçamos as nossas fraquezas, que nós reconheçamos que somos falhos, que nós não venhamos a achar que nós estamos prontos, não. Como muitas vezes nós achamos que, né, nós não vamos cair mais, nós achamos que nós não vamos errar mais. Eu já estou com Jesus, já estou andando com Ele, nada mais me abala, eu estou pronto. Muitas pessoas dizem assim, né? Muitas pessoas
tem essa mania de achar que ele já está no nível assim que nada mais pode fazê-lo, né, cair. E isso é um grande engano. Isso é um grande engano, porque os discípulos que estavam ali andando com o Senhor Jesus, andavam ali, tinham uma amizade, tinham um contato ali com o Senhor Jesus. E mesmo assim eles ainda falharam. Eles eram falhos, não eram perfeitos. E nós também não somos, nós também erramos. Nós erramos, nós falhamos com o Senhor. Mas Ele é bom para conosco. Ele é misericordioso, Ele é o nosso advogado. Por mais que nós lutamos em algum momento, né, nós ainda temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas Ele é aquele que intercede, Ele é aquele que não nos deixa, Ele é aquele que não nos abandona. Nós podemos até o abandonar, mas Ele continua insistindo em nós, porque nos ama. Pelo simples fato de nos amar, Ele não desiste de nós, Ele não nos deixa, como as pessoas nos deixam, como as pessoas nos abandonam. O Senhor Jesus não. Ele foi abandonado, os seus discípulos o abandonaram ali naquele momento, mas Ele não abandonou ninguém. Ele continuou os amando, né? Ele deu para Pedro uma missão para Pedro, para que Pedro organizasse a igreja de Cristo. Quando Cristo ascendeu aos céus, Pedro ficou com a missão de levantar a sua igreja aqui na terra. Pedro se tornou coluna na igreja de Cristo. Aquele que o negou, mas se arrependeu do seu ato. É isso que Cristo tem para nós, né? Por mais que nós sejamos falhos, que nós não deixamos de o seguir por isso, por causa das nossas falhas, mas que nós continuemos todos os dias, porque Cristo vai trabalhando, porque Cristo, Ele vai nos aperfeiçoando sempre. Ele vai estar sempre conosco. Enquanto nós, né, insistirmos, enquanto nós lutarmos, né, nós ficarmos lutando mesmo que nós sejamos fracos, mas Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Amém? Que você fique com esta palavra no teu coração. Creia no Senhor Jesus. Creia que por mais que você seja falho, que por mais que muitas vezes, né, as pessoas dizem, você não pode tal coisa, você não pode fazer isso. Mas não são as pessoas que dizem o que é que nós podemos fazer ou não. É o Senhor Jesus. É aquele que nos chamou. É aquele que nos amou primeiro. Nos amou ainda quando nós nem merecíamos. Ele nos amou, nos resgatou e Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então que nós possamos nos firmar nessa palavra, nos firmar na palavra do Senhor Jesus, para aquilo que Ele tem para com as nossas vidas e continuarmos, porque temos um advogado que intercede pelas nossas causas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente.